Olá, amigos do Varejo Cast, você já sabe, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências. E hoje a gente vai falar de varejo regenerativo. Do que se trata varejo regenerativo? Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, chegando com mais um episódio do Tendências e Pendências, hoje varejo regenerativo, mais um trabalho de pesquisa maravilhoso dos nossos amigos da GDR. É isso aí, meu amigo Caio Camargo. Exato, Fred. Antes de começar o episódio, sempre lembrando você, né? Toda terça-feira tem o Varejo Cast Tendências e Pendências. Toda quinta-feira tem o Varejo Cast News. Vocês estão começando a acompanhar agora também às quartas-feiras o Varejo Cast Convida. Então a gente começou uma nova rodada ali de entrevistas para você acompanhando, tanto nossos apoiadores como convidados aí extras que a gente vai trazer para você. Muita surpresa no caminho. Vai acompanhando na quarta-feira, também tem Varejo Cast Convida, ou seja, 3 vezes aí para você curtir na esteira, curtir no trânsito, curtir no seu carro, sabendo que você tá sempre aí. Nós somos um grande companheiro seu, pelo menos todas as manhãs aí, certo, Fred? Certíssimo, muito bom ter você. E lembrando, né, Caio, agora a gente tem mais maneiras de você se manter atualizado sobre as tendências e as notícias do varejo. Eu tô falando do Varejo Cast com os 2 episódios terça e quinta, tô falando do nosso grupo no WhatsApp, né, que tem ali muito conteúdo que vai além do que a gente publica no Varejo Cast, e também a nossa newsletter, que são aquelas notícias que ficaram de fora aqui do Varejo Cast, mas que também valem a pena demais serem lidas para a sua atualização. Então, só chegar aqui no descritivo deste episódio na plataforma que você tiver e clicar para se certificar se você está inscrito em todos esses 3 canais do Varejo Cast. São novas maneiras e cada vez maneiras mais práticas de você acompanhar tudo o que acontece no mundo varejo, sempre com um pouco de opinião minha e do Fred, um pouco de parpiteiro nosso aqui nessa história. E mais uma vez estamos trazendo aqui Tendências e Pendências, mais um novo tema. Conforme o Fred falou, o tema que a gente trouxe lá nos nossos compilados, quando a gente vai buscar notícia para trazer para vocês, achamos lá nas análises da GDR, aquela empresa do Reino Unido que tem a Kate Ketil, que sempre brilha lá na NRF todo ano com seus temas e tudo mais, tá falando de varejo regenerativo. O que se trata isso, pessoal? Tal lá como cá, lá nas ruas da Inglaterra, né, de Londres propriamente dita, também as questões dos centros das cidades, as principais ruas comerciais, passaram por um momento de transformação, por conta de inflação, por conta de crise lá na Europa, por conta de pandemia, por conta dessa briga acirrada com o marketplace, igual qualquer centro comercial do Brasil. Só que o fenômeno que a gente observa algumas coisas no Brasil, eles estão refletindo o que eles estão observando lá em Londres, que são esses novos trabalhos ali que estão sendo feitos nessas ruas para revitalizar o comércio de rua, para revitalizar esses centros comerciais. Então esse varejo regenerativo que está redescobrindo os centros, que está redescobrindo essas zonas comerciais, certo, meu amigo? Caio, isso aí é super interessante, né? Isso envolve poder público e privado em parcerias super legais. A gente vê muito isso, Caio, no Brooklyn. A gente vê, por exemplo, aqueles espaços que estão abandonados e de repente viram aqueles mercados ali, como a gente viu, por exemplo, na região do Dumbo, lá no Brooklyn, que é o Time Out, né? Ou seja, você cria uma estrutura e a partir daquela estrutura tem um monte de negócio, alimentação, moda. Tem uns mais estruturados, como o Time Out, mas tem outros também que seguem outra linha de mercado, de food court, né? Ou seja, de uma praça de alimentação, um food park. Então, isso tem acontecido. E é bem interessante a gente ver como o varejo tem se renovado a partir dessas iniciativas, né, Caio? Eu me lembro, eu tive há 7, 8 anos em Miami, né, com Orlando, meu sócio na Credere, e a gente foi lá em Wynwood, que é uma região que tem muito disso. Era uma região muito violenta, insegura, chegou o poder público privado, e aí eles fizeram ali
toda uma revitalização da área que tem cultura, arte e negócios, né? Um varejo muito forte, alimentação, moda, né? Me lembro de ter visto uma loja da Warby Park lá bem interessante. Então isso vem acontecendo já há bastante tempo, agora pós-pandemia acelerou o processo ao ponto da GDR identificar isso como uma tendência, né? Exato. Tem um outro exemplo de Nova York que é bem característico, né, Fred? Que você vai lembrar também, o Soho, né, cara? O Soho começou dos apartamentos antigos, né, feitos em décadas passadas, e aí pelas suas áreas ele foi durante muito tempo o lar de artistas, fotógrafos, que até criou-se o conceito de loft, né? O loft nasceu muito desses apartamentos do Soho, que eram abertos ali, sem muitas colunas, sem muitas paredes, né? E que com o passar do tempo, trazendo essa vibe desse pessoal das artes, da cultura e tal, também criou toda uma ramificação no caso do Soho, do varejo mais voltado à moda, ao design, né? Como uma ramificação daquilo que estava sendo dos seus moradores e tudo mais, né? Então, a gente vê essa questão de repente, um lugar que se perde no tempo por uma razão econômica ou social, aquele lugar acaba tendo uma degradação, tem uma nova utilização, pode ser não comercial, como no caso do Sul, que foram as pessoas, foram morar para lá por uma questão de espaço, e isso depois vai trazendo novos ares ali, revitalizando comercialmente essas áreas, certo, meu amigo? Certo, e a gente falando também, né, do Soho, aí tem o Noho, depois o Chelsea, aquela região ali do Chelsea Market, então alguns para habitação, outros focados no comércio. E se a gente for para o Brooklyn, Dumbo, Williamsburg, ou seja, eram todas áreas que ou estavam esquecidas e que foram revitalizadas. Ali ainda na ilha de Manhattan, você tem a Bouverie Street, que era uma região assim abandonada, também violenta, né, e que hoje está ali com um comércio forte, pujante. Então tem todo um trabalho. Isso lá nos Estados Unidos eles conseguem fazer muito bem, mas a gente tem exemplos em outros lugares também, né, Caio? Tem, cara. A gente vai falar um pouco de Brasil depois, mas antes da gente falar de Brasil, por exemplo, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem cidades no Sul, que a gente pode fazer esse exemplo um pouco. Vamos falar um pouquinho dos exemplos que a gente viu aqui nesta matéria, né? Então a matéria traz uma série de locais que foram premiados ou foram avaliados ali de acordo com essa reestruturação. Um deles aqui, eu tô vendo aqui pela nossa lista, né? Norwich Hub, por exemplo, é uma cozinha comunitária, como se fosse um food court, uma área com várias cozinhas e vários restaurantes, que fica em Hammersmith, uma área oeste de Londres, ao oeste da cidade, e foi utilizado ali usando uma série de lojas que estavam vagas, criou-se um espaço comunitário lá com as cozinhas, com os restaurantes, com a lanchonete, criando uma atmosfera diferente, certo, Doc? Exato, e aí você tem também, por exemplo, a Really Local Group, que também vai na mesma linha, né, Caio, que é a conversão de uma antiga loja da Argos em uma área também multifuncional, é um espaço comunitário, ou seja, você transforma algo que estava fechado em algo que é de uso comum para a população, então também muito interessante. Olha que legal aqui, ó, tem a Freytag, ou Freytag deve ser o nome correto, né? Eu não conheço na fala, mas a Freytag, ela abriu uma loja conceitual em Xangai, né? Promovendo sustentabilidade e também priorizando a questão da comunidade, usando exatamente uma loja que estava fechada, usando uma área de cima de uma loja que estava lá não sendo utilizada, criando esse novo espaço para a comunidade, ou seja, tem as questões comerciais, tem as questões ambientais, tem as questões sociais, mas arquitetura, urbanismo, trabalhando em conjunto, criando esses novos espaços ali, revitalizando essas áreas comerciais antes degradadas, né? É isso aí. E aí você traz uma valorização para aquela região, trazendo valorização, trazendo segurança, trazendo vida. As pessoas voltam a popular aquela região e volta a região a ter vida também, ou seja, a ter fluxo, a ter movimento. E aí eu me lembro, Caio, que a gente falou aqui durante alguns episódios pós-pandemia de movimentos que estavam acontecendo, e um dos movimentos que a gente falou aqui era o movimento de as marcas, né, o nosso conceito de local, lojas orientadas para a comunidade e afinidades do lugar, muito de as marcas terem que ir até o cliente, porque o cliente estava deixando de fazer o commuting, né? Ou seja, o traslado de casa para o trabalho, que seria no grande centro urbano, ficando nos subúrbios, então as marcas começaram a ir para o subúrbio. Então, este movimento, eu acho que também aprimorou muito e impulsionou este revitalizar daquelas áreas, porque agora que eu tenho gente morando ali, que não sai mais, ou seja, o lugar não fica abandonado, é vazio durante o dia, porque as pessoas só dormem ali, é o caso do Brooklyn, por exemplo, que a gente citou várias regiões do Brooklyn. Então,
E isso daí já impulsiona também. Bom, se as pessoas ficam aqui durante o dia, então é um bom negócio abrir negócios aqui durante o dia, né? Cara, você me lembrou de outro termo também que a gente vê de NRF, de feiras, tal. Lee Peterson, 2 anos atrás aqui, ou quase 3 anos atrás aqui, apresentou o bairro de 15 minutos. Quando ele apresentou o Retail Supernova, tá o bairro de 15 minutos. O que significa o bairro de 15 minutos? Quer dizer que é aquele bairro que 15 minutos a pé, você faz praticamente todas as atividades do seu dia a dia, assim, como o Fred falou, né? Então, antes eu ia até o centro da cidade trabalhar e ganhar meu pão, sair da periferia do meu bairro até a cidade. Hoje eu não preciso fazer isso por uma questão de trabalho híbrido, remoto ou uma outra opção de trabalho. Então eu começo a ver esses microecossistemas, que de fato é o que tem impulsionado até mesmo no Brasil todo esse crescimento de lojas de conveniência, né? Hoje os grandes hipermercados atacarejos o mercado já está consolidado e até os supermercados estão entrando cada vez mais dentro dos bairros por conveniência, porque as pessoas estão cada vez menos saindo dos bairros, né? Então, um movimento que está transformando os pequenos bairros, inclusive os centros comerciais desses bairros, que com o tempo também se perderam no tempo. Exatamente, cara. E assim, eu estava falando aqui de conceito francês, mas o criador, né, da cidade 15 minutos é o Carlos Moreno, né? Então, daí surgiu esse conceito que você está falando, né, que vai para a cidade, e assim, a França, ela, na verdade, evoluiu muito nesse conceito, né? Então, os parisienses, por exemplo, ficaram felizes com as ruas sem carros, mais lojas, mais jardins. Então, a aplicação foi muito feita lá, né? Então, o Carlos Moreno é um urbanista especialista em sistemas complexos. É colombiano e vive em Paris há bastante tempo, né? Então, muito bem, mas a origem saiu da França. Não foi o francês, mas saiu da França a origem. Olha, para mim eu não sabia, Fred. Para mim era o Lee Peterson que tinha criado este termo. Então, bom saber. Tá vendo? O VarejoCast é cultura. A gente vai lá e caça a informação para vocês, tá vendo? Então, na verdade, é um colombiano, é isso? Colombiano, residente na França, Paris, professor de Universidade Sorbonne na França. Tá vendo só? A VarejoCast é cultura para vocês. E, ó, Fred, a gente listou uma série de outros exemplos aqui de ruas e centros comerciais ao longo do mundo, né? Pelo mundo, que acabam também tendo esse conceito de ruas revitalizadas, desse conceito todos, né? Aqui tem a Kensington High Street, em Londres mesmo, como alguns exemplos que a gente trouxe é da Kensington mesmo, né? Então, esses projetos focados em melhorar a infraestrutura, criar espaços públicos mais verdes e atrair novos negócios para revitalizar a área. O que mais a gente tem também, Fred? A gente tem, falando de França, né, que tem muito a ver com essa questão da cidade 15 minutos, então tem a Rue de Rivoli, né, em Paris, né, que teve, assim, passou por transformações significativas. Você deu uma risadinha aí do meu francês, né, meu amigo? Francês afiado, eu não vou pedir nem... Não vou pedir Aniceiro dessa vez, o francês ele tá muito afiado. Nada como ter amigos, querida audiência, nada como ter amigos. Perfeito, boa. Quando eu saí com o meu Rue de Rivoli, ele já deu aquela risadinha denunciando, assim, que não gostou do meu... Só viu a risadinha, quem acompanha a gente nas mídias sociais, tanto no Spotify quanto no YouTube, que dá pra ver a gente aqui quando a gente fala no podcast. Se você não vê a gente, vai lá e procura a gente no YouTube, você vai ver nossas caras aqui. Não é muito bom, não é muito belo, não faz muito bem pra vocês, mas tudo bem. Então, a Rivoli, né, lá em Paris, ela passou por transformações significativas também, né, principalmente para melhorar a experiência do pedestre, expansão de calçadas, tem aquela questão que é um outro conceito muito legal que eu me lembro de ter lido, que é o Walkable City, né, que é a cidade que você consegue andar por ela. Então, que tem muito a ver com isso aí também. Então, os carros, os estacionamentos, eles passam um pouco mais para a rua, então as bicicletas passam entre a calçada e os carros, você tem calçadas maiores, você diminui um pouco a velocidade dos carros, mas isso dá mais fluxo no trânsito, né, segundo as pesquisas da Walkable City. Então tem muita coisa interessante aí também que melhora aí, que regenera, porque se eu tenho mais pessoas caminhando, eu tenho calçadas maiores, eu tenho ali um fluxo interessante e um ambiente interessante para ter varejo. Esse é o ponto, Fred, que eu acho que é esse puxar, porque parece pra nossa audiência, mas que episódio esquisito, os caras estão falando de arquitetura, de cidade, não... É o seguinte, gente, espaços mais agradáveis atraem mais pessoas. Onde estão as pessoas é onde o varejo tem que estar, com serviço, com restaurante, com comércio, é o que atrai as pessoas, tanto no turismo quanto no dia a dia. Se você tem algum monumental para mostrar para um turista, vale a pena, mas espaços de cidade,
onde é gostoso estar, gostoso passear, gostoso ficar, passar um tempo, é onde vale a pena ter comércio, onde vale a pena ter, onde as pessoas querem estar, é onde o comércio tem que estar. Então por isso que a gente está trazendo isso, que a gente fala, isso pode ser iniciativas tanto do poder público quanto também de iniciativas privadas, que pode trabalhar associações comerciais, por exemplo, que pode se juntar de uma certa rua, de uma certa avenida, para revitalizar os ambientes, certo? Certíssimo. Então, assim, como você, né, como um bom, fala muito bem o francês, e você sabe que eu sou um cara que não guardo mágoas, né, da sua risadinha do francês, então eu gostaria que você falasse agora o projeto número 5 da nossa pesquisa. Porque é um projeto em Estocolmo, na Suécia, que o nome da rua é Kvarholmen. E se não for, vai ser, porque você não vai saber. Você poderia repetir, Caio Camargo? Eu vou tentar. Kvarholmen, tá vendo? Talvez eu tenha acertado, talvez eu tenha errado, eu tô achando sei, que o seu sueco tá puxado um pouco pro alemão, mas tudo bem. É um pouco da origem, é um pouco o sotaque leve, mas passa, perfeito. Mas aqui é outra rua, né? É um projeto também de desenvolvimento urbano, que está convertendo uma área industrial, a gente vai falar disso do Brasil também daqui a pouco, em um bairro misto com residência, loja, restaurante, espaço comunitário, sempre focado também na conectividade, na social, mas também na sustentabilidade. Dificilmente vocês vão ver um projeto urbano sendo trabalhado sem pensar na questão da sustentabilidade hoje. Isso é ponto comum desses novos projetos, até para que atraia investidores e o poder público e a iniciativa privada, entre outros ali. Certíssimo. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. É isso aí, voltando aqui com o nosso Varejo Cast de tendências e pendências dessa semana, trazendo um tema diferente, o varejo regenerativo, aquele varejo que ajuda a transformar os locais, e os locais que ajudam a transformar o varejo, né? Antigos locais comerciais ou industriais que estão sendo revitalizados aí, dando novos ares para o varejo. É isso, cara, e que bacana, né? A gente vê isso pelo mundo todo, a gente vê isso aqui no Brasil e é interessante a gente ter um termo para isso, né? Porque a gente vê isso acontecendo muitas vezes, no lugar onde não tinha nada, vem alguém e aposta ali, abre um negócio e aí já melhora porque a pessoa já faz o entorno dele ali melhor, cria calçadas, adota canteiros. Então ele vai criando ali um ambiente, vai criando um movimento, outras marcas vão chegando, daqui a pouco aquele lugar ganha vida, e aí para quem já morava ali, que tinha, né, pouca iluminação, pouca segurança, aí a iluminação chega, a segurança chega,
Então, é Exato. bem interessante. E o nome disso, estudo da GDR, varejo regenerativo, ou seja, o varejo que regenera os locais onde ele vai expandindo. Maravilhoso, Fred. E eu esqueci, quase não ia citar, mas já que a gente tá falando de mudar, de mudança, novos ares, não posso deixar de falar nossos amigos da Minimal Club, cara, né? Que muda nossos ares da moda, ou seja, você que quer conhecer aqui a Minimal Club, também vai lá. É o maior clube de moda da América Latina. Entra lá em minimalclub.com.br, VarejoCast 15% de desconto para você conhecer essa marca fantástica que veste eu e o Fred em todos os palcos pelo Brasil afora, certo, Doc? É isso. Minimal Club, VarejoCast 15% de desconto. Muito bem, cara. E ó, Fred, alguns exemplos do Brasil que a gente tem, alguns óbvios, tá? A gente pode falar no passado, por exemplo, quando teve aquelas revitalizações, por exemplo, no Saara, o Saara, aquele famoso calçadão no Rio de Janeiro, que teve todo um projeto de revitalização, de repaginação, de readequação, né? Então, assim, são locais que foram, de alguma maneira, estavam perdidos ou começa a ter um movimento esquisito, né, de degradação, o tipo de varejo começa a quebrar a fachada, não sei, interessante, passou por todo um processo de reestruturação, mas isso há muitos anos atrás. A gente está falando de quase 20 anos desse processo, talvez já esteja necessário um outro processo, como inclusive a gente está vendo no Rio de Janeiro outras frentes ali acontecendo, certo, Fred? Isso, o que eu vejo, sabe, Caio, que deixa triste, cara, é como aqui os projetos eles acontecem, mas eles duram um pouco, e aí troca governo, aí parece que porque não foi o governo que fez, os caras não mantêm, não cuidam, e aí o projeto precisa ser refeito de novo, e se gasta dinheiro e fica naquele vai e volta. Eu me lembro de projetos muito interessantes, como o Recife Antigo, que Sim. fez toda uma revitalização, o Pelourinho em Salvador também, então você tem toda uma revitalização, e ali aí o varejo fica mais forte, focado no turista. O Recife Antigo é muito pro próprio recifense, mas Perfeito. também pega aí as pessoas que vão para lá. Então são projetos interessantes, mas aqui no Brasil tem um pouco disso de fazer com o tempo aquilo que ficou muito bom, vai ficando ruim e daqui a pouco volta a ficar como era antes, né? Uma pena. E tem questões de, assim, antes da gente entrar em outros exemplos mais conhecidos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro teve aquela zona portuária que a gente teve visitando, inclusive, né, Fred, que mudou, tem onde fica o Museu da Manhã, o Aquário Novo e tal. Ali teve toda uma remodelação, hoje está sendo colocado lá as startups, as escolas de samba, estão mudando aquela região a partir de pequenas células para trazer essa transformação, né? Assim como o São Paulo, por exemplo, teve todo um trabalho ao longo dos anos na Vila Leopoldina, né? A Vila Leopoldina, há 20 anos atrás, era um monte de galpão do lado do CEAGESP em São Paulo, principal centro de distribuição, né, de alimentos, era um monte de galpão de logística, de caminhão, e aquilo o pessoal foi ocupando com galpões e depois foi construindo os prédios residenciais. Isso tomou, inclusive, hoje é uma das áreas nobres de São Paulo de crescimento, e hoje é cheio de restaurantes, serviços, uma série de infraestruturas interessantes em meio a um bairro que estava esquecido, né? Então você traz comércio, gente, vida para um bairro que estava parado ali nessa história. Exato. Então, assim, eu me lembro desses dois projetos, assim, não sei, né, como estão nesse momento. Faz tempo que eu não vou ao meu querido Recife, sempre vou a Salvador, mas faz tempo que eu não vou ao Pelourinho. Então, você que mora em Salvador, você que mora no Recife, manda aí, como é que tá esse projeto aí? Ele continua muito bom aí, o Pelourinho em Salvador e o Recife Antigo? Porque eu me lembro que foi aberto um shopping no Recife Antigo. Dentro desse shopping, num primeiro momento o shopping não pegou muito, depois ele foi mudando o posicionamento dele, e lá dentro do shopping tem uma livraria Jaqueira, que é uma livraria muito bacana. Muito bacana. Até lancei o livro lá com o Kiko, Parei de Vender Assim. Então um abraço aí para os meus amigos da livraria da Jaqueira. Então, assim, você que é recifense, você que é soteropolitano, manda aí, como é que estão esses projetos? E tem projetos novos do varejo regenerativo? Por exemplo, o Rio Vermelho, em Salvador, hoje ele é efervescente, tanto de varejo produto, como serviço, bares, restaurantes. Então, é uma outra coisa que eu lembro, que esse aí eu sei que tá indo bem, porque é uma região que eu fico bastante. Então, para perguntar para nossa audiência também, eu lembro que em Curitiba tinha a rua 24 horas, e é uma rua que se perdeu com o tempo ali, né? E de repente era muito interessante, que tinha o projeto de ser 24 horas. As últimas vezes que eu tive visitando, realmente estava bem perdido, bem esquecido ali, o varejo, que também é um desafio do varejo tentar sobreviver nesses tempos. A gente acontece por ciclos, por competitividade e tal. Talvez esses centros também não se permaneçam no negócio por conta disso, mas também é alguma dessas zonas. Um dos modelos de sucesso mais óbvios que a gente precisa falar, mas assim, óbvio que é um varejo de luxo,
é um outro tipo de investimento e tudo mais, é a Rua Oscar Freire em São Paulo, né? Que é uma rua que passou por você tirar todos os cabeamentos, colocar tudo aterrado, para criar aquele ar de shopping. De fato, hoje, para a maioria das pessoas, é um shopping a céu aberto. Tá certo, tá localizado num bairro de luxo, extremo luxo, com marcas, com flagship, mas assim, todos esses tipos de projetos dá para você levar para outros lugares, tá, Fred? Eu coloquei no Instagram um tempo atrás aqui, por exemplo, eu moro em Santo André, São Paulo, e tem um calçadão aqui, que foi feito exatamente por essa questão de competitividade. Você tinha a rua comercial principal, ainda não era um calçadão, ela foi virando calçadão com o tempo, mas quando chegou nos anos 90 a expansão de shopping center, o brilho do comércio de rua se perdeu. E aí o pessoal aqui em Santo André fez uma cobertura por cima dessa rua, muito interessante, alta, né? Uma cobertura para dar áreas de shopping center bem iluminado, áreas de shopping center para esse corredor comercial, e até hoje ele é muito ativo, não só por conta dessa manifestação, mas por conta de que é um corredor cultural, um corredor comercial muito importante aqui no ABC. Então, são pequenas associações, eu sei que ali não foi poder público só, teve muito empenho da Associação Comercial dos Lojistas da região, por isso que a gente fala que não precisa depender apenas do poder público, às vezes uma iniciativa pode partir dos lojistas dessa região e o que eles podem trazer para somar ao todo nessa história toda. Então, vale a pena você que está numa região interessante se juntar e começar a buscar alternativas para deixar esse local onde vocês estão mais interessante para os consumidores, certo, Doc? É isso, então você que está nos ouvindo, daí é muito importante, né, a união com essas entidades como FEComércio, CDL, Federação Comércio, Sebrais, para preparar projetos, para entregar para o poder público, para poder fazer junto com o poder público essas regenerações, essas revitalizações, mas principalmente com foco de longo prazo, né, para que aquilo realmente dure e não seja só um momento. Então isso é muito importante, né, porque unido e com um bom projeto, né, isso aumenta muito as chances disso acontecer, né, cara? Exatamente. Aí dessa forma, revitalizando os ares do varejo, buscando revitalizações, a gente encerra este episódio do Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana. Sempre lembrando você, toda terça-feira tem Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem Varejo Cast News, toda quarta-feira tem Varejo Convide aí para seguir a gente. Aliás, Fred, antes de a gente sair, tem um teaser especial, né? Temos uma surpresa para você que ficou até o finalzinho do episódio, então uma surpresa. Qual a surpresa que a gente tem, Fred? No próximo episódio a gente vai sortear 4 ingressos para um dos maiores eventos de inovação que acontece aqui no Brasil, o Rio Innovation Week, que vai acontecer de 13 a 16 de agosto, numa dessas regiões regeneradas, que é a região do Pier Mauá, onde tem o Museu do Futuro e onde acontece todo ano lá o Rio Innovation Week. Super evento, já tivemos lá no palco, né, Caio? Já tivemos lá também participando. Vai ser um super evento de 13 a 16 de agosto, Pier Mauá, e o Varejo Cast vai entregar para você 4 ingressos, né? Então a gente vai... É um teaser. Para saber como você vai receber esses ingressos, vai ter que escutar a gente na quinta-feira. Então hoje é terça-feira, tá escutando Tendências e Pendências. Quinta-feira, você vai escutar a gente a partir das 8 da manhã, quando a gente lança o episódio, vai lá e escuta a gente, você vai saber como você concorre. Vai ser bem fácil, moleza, mas vai ter que ser rápido, gatilho rápido. Não perca a chance ali de participar gratuitamente do Rio Innovation Week. Na quinta-feira a gente conta como, certo, Doc? É isso, eu tô vendo o line-up aqui, cara, a lista de pessoas que vão participar, maravilhoso, demais. Então não vai perder, você vai entrar na faixa pelo Varejo Cast, uma parceria aqui com o nosso amigo Elifas Vargas, né, da Creative, que nos forneceu essas 4 entradas, o grande Elifas, que é curador de um dos palcos, né, do Rio Innovation Week, então ele nos enviou essas 4 cortesias aí pra gente sortear aqui para vocês, então se liga, não perde o próximo episódio que a gente vai dizer como é que você pode concorrer ao Rio Innovation Week, uma entrada por pessoa. Essa é só uma das novidades que a gente tá trazendo para você, então é isso aí, a gente se vê na próxima e até mais! Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.